Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a plenitude da vida e a importância de assumir que você não sabe sobre as coisas. Eu vou trazer aqui o Pedro Calabres, Enéas Carneiro e o Dr. Laí Ribeiro falando sobre os mesmos temas para te ensinar sobre a vida, para te ensinar sobre o que Deus deixou de herança para você poder aprender. Então a aula de hoje, você que se comprometer a assistir até o final, você vai receber um tesouro inestimável para a sua vida. Um tesouro que não pode ser contabilizado com dinheiro, com bens materiais, porque é o tesouro da sabedoria, tá? Boa parte das coisas que eu vou falar para você, eu posso dizer seguramente mais do que 90%, são referências de estudos meus, de palestras de Dr. Laí Ribeiro, Enéas Carneiro e Pedro Calabres, para você poder melhorar a sua própria vida, tá bom? Eu vou estar passando agora para a tela do computador. Esse PDF que você está vendo, ele é gratuito. Eu não cobro nada de você. Você pode baixar esse PDF lá no Telegram, tá? Você entra no Telegram, tem links na descrição e você consegue baixar gratuitamente esse PDF. A única coisa que eu peço para você é: vamos compartilhar o conhecimento, vamos compartilhar a sabedoria, vamos deixar um pouco de lado o besterol americano, as coisas fúteis da vida, e vamos começar a valorizar as coisas mais inteligentes, as coisas mais suma da vida, tá bom? Então eu peço para você compartilhar esse vídeo com os amigos, no Facebook, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp da família, tá? Para que os seus familiares também possam ter a oportunidade de aprender sobre isso, tá bom? Falado disso, quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição, tá? Quem quiser saber como eu mudo a vida das pessoas no empreendedorismo e na vida pessoal, tem links na descrição, tá bom? Falado disso, tá? Eu vou falar sobre essa música no final desse vídeo para quem se comprometer até o final, tá? E não adianta pular para o final, porque esse aqui é um gancho que eu vou fazer para você, tá? Durante o vídeo. Então vamos por partes. Eu quero falar para você o seguinte: eu tenho um hobby, você tem hobbies, tá? E um dos meus hobbies é adquirir conhecimento, tá? Eu tô longe de ser uma pessoa perfeita, eu tenho defeitos. Como eu digo para vocês, eu cago, peido e mijo assim como todos vocês. Sou um ser humano falho, tô longe de ser alguém para representar vocês, tô longe de ser, tá? Inclusive a minha frase "eu cago, peido e mijo assim como vocês" foi inspirada na frase do Enéas: "Sou um homem normal que come, gosta de mulher e usa vaso sanitário". Quem dizia isso é Enéas Carneiro. Só que a minha busca pelo conhecimento é o que sacia o meu ego, é o que me aproxima de Deus cada vez mais. E eu gostaria que você elevasse, que você mudasse a sua frequência de beta, gama para alfa. Que o seu cérebro parasse de tentar sabotar a sua vida, que o seu cérebro parasse de tentar destruir a sua vida e você começasse a usar o cérebro com sabedoria para começar a ter uma vida mais feliz, para começar a ter uma vida mais comprometida com você mesmo. Então o meu hobby é palestra, tá? Assistir palestras. E essa palestra do Dr. Enéas em 1999 em São Paulo foi uma palestra que marcou muito a minha vida, muito a minha infância. Eu gostaria de poder compartilhar com você. Eu vou ler e nós vamos explicar isso aqui. Deixa eu ler primeiro, aí eu explico, tá bom? Olha só, o Enéas, num determinado momento dessa palestra, uma palestra sobre macrocosmos e microcosmos, tá? Que eu vou explicar para você. Um cromossomo humano tem ao redor 5 bilhões de nucleotídeos, tá bom? E, portanto, em torno de 20 bilhões de bases nitrogenadas. Se admitirmos que a base nitrogenada seja uma unidade de informação, cada base nitrogenada seja uma unidade de informação, em somente um cromossomo humano há aproximadamente 20 bilhões de unidades de informação. Em um cromossomo humano, 20 bilhões de unidades de informação. Sabidamente, uma letra de qualquer alfabeto comum pode ser identificada através de 6 unidades de informação. Se dividirmos 20 bilhões por 6, teremos em torno de 3 bilhões
de letras. Uma palavra, em média, precisa de 6 letras para ser escrita. Se dividirmos 3 bilhões por 6, teremos em torno de 500 milhões de palavras. Uma página de livro tem, em média, 300 palavras. Se dividirmos 500 milhões por 300, teremos algo em torno de 2 bilhões de páginas. E se admitirmos que um livro médio tem 500 páginas, ao dividirmos 2 milhões por 500, teremos 4.000 livros. Portanto, um único cromossomo humano pode conter informação de mais do que 4.000 livros. Então, essa é uma palestra do Dr. Enéas que fala o seguinte: nós temos 46 cromossomas, tá bom? Até onde eu sei é isso. E se você multiplicar 4.000 livros por 46, nós temos 184.000 livros dentro de nós mesmos, tá bom? Mas basicamente é o seguinte: um cromossoma, um dos 46 que nós temos, possui informação de 4.000 livros. Livros grandes, não livros pequenos, tá? E você imagina como que o acaso, a ocasionalidade, o Big Bang poderia criar um arranjo que um único cromossomo humano tem informação de 4.000 livros. A história da humanidade, dos povos, da civilização, desde a idade da pedra até hoje, o conhecimento humano daquela época até hoje consegue ser devidamente resumido, tá, em 4.000 livros. Então a história da humanidade, ela poderia ser descrita em um cromossoma humano. Toda a história, toda a importância da história de povos antigos, de teoremas de matemática, tudo poderia ser, se você pegasse devidamente resumido, daria para você escrever tudo em 4.000 livros. Então em um cromossomo humano, você teria informação do mundo inteiro. E nós temos 46. E os cientistas hoje em dia tentam desvendar o cromossomo humano, tá? Tentam desvendar, mas é um grande mistério. Então Deus deixou informações suficientes para você tomar rédeas da sua própria vida, tá? Porque o cromossoma, ele é uma base densa de informação que o seu corpo usa para poder caminhar, respirar, sobreviver. Só que você não está usando da maneira correta. E eu vou chegar nisso aqui ao longo desse vídeo, tá bom? E claro, devido a essa afirmação, Dr. Enéas Carneiro fala que passou a vida dele toda estudando e não conseguiu encontrar até hoje nada que convencesse que não existisse um arquiteto no universo. Palavras do Dr. Enéas, por isso ele fala: eu creio em Deus, tá? Inclusive, existe um pensador, tá, Lois, que fala o seguinte: se você estudar um pouco de ciência, um pouquinho só, você se afasta de Deus. Mas se você começar a estudar muita ciência, você se aproxima de Deus, tá bom? Isso do Dr. Enéas. Eu quero que você absorva essa informação. Nós temos aqui o Pedro Calabres, tá? Do Neurovox. É um cara que dedica a vida dele a estudar sobre o cérebro humano, o comportamento do cérebro, as atitudes que o nosso cérebro toma, tá? É um cara que dedica a vida a estudar sobre o cérebro, tá bom? E ele deu uma palestra em 2014, se não me falha o nome do local, chamado PAP RH, tá? Me corrija se eu estiver errado, em 2014. E essa é uma das palestras que marcou muito a minha vida, porque ele explica um pouco sobre o cérebro humano e por que nós desistimos das coisas. Então escuta com atenção que eu vou te falar, porque é muito importante. Eu vou ler e nós vamos refletir profundamente sobre isso, tá? O cérebro humano, ele é composto de uma célula que se chama neurônio. O nosso cérebro é composto de células chamadas neurônio. Em cada cérebro humano, nós temos em torno de 100 bilhões de neurônios. Então, cada cérebro humano tem em torno de 100 bilhões de neurônios. E cada neurônio faz em média de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Nós temos 100 bilhões de neurônios e cada neurônio, cada unidade desse neurônio consegue fazer, tá, conexões entre 1.000 a 10.000 outros neurônios. Tá? Já imaginou a grandiosidade disso? Quando você calcula o número de combinações possíveis entre neurônios, tá, em um cérebro humano, você chega hoje no número que a gente sabe que é maior do que o número de átomos no universo conhecido. Para você ter ideia do potencial do teu cérebro, do seu cérebro, tá? Se você começar a tentar calcular a possibilidade que o seu cérebro pode criar
através de neurônios. Tá? Você pode pegar a quantidade de átomos no universo, na teoria que foi nos ensinada como Big Bang. Se é certo ou errado, deixa o seu julgo. Mas uma teoria chamada Big Bang, que o universo está em expansão e que além da Terra nós temos o sistema solar, temos a Via Láctea, temos coisas infinitamente grandes, nebulosas, coisas imensas em expansão. Se você pegar o átomo, só você pegar esse pedacinho aqui, ó, já tem praticamente bilhões de átomos. Se você pegar o universo inteiro de átomos, você não consegue chegar na mesma probabilidade que o seu cérebro pode trabalhar. O número de probabilidades que o seu cérebro trabalha é infinitamente maior do que átomos no universo. Você parou para imaginar que Deus deixou um presente absurdo para a sua vida? Algo que é inconcebível até mesmo para qualquer pessoa, principalmente para mim, de tentar entender esse tesouro que Deus deixou para nós. O Dr. Lai Ribeiro, em uma palestra que ele deu na década de 90, perguntaram para ele assim: você acredita em Deus? O Dr. Ribeiro falou o seguinte: eu acredito. Aí o cara falou: mas não tem provas sobre isso. Aí o Dr. Ribeiro falou assim: como não tem provas? Imagina você entrar na sua casa e na garagem tem um carro parado. Aí você fala: pô, tem um carro aqui. E simplesmente quem deixou esse carro? De onde que ele veio? Assim é o universo. Porque a maneira que, descrita pela teoria do Big Bang, de como tudo é orquestrado, os planetas, o espaço, de como que todo o macrocosmos, assim como o Enéas dizia, tudo é perfeitamente alinhado, até mesmo, para você ter ideia, se a gravidade mudasse 1%, nós não existiríamos mais. A concepção da vida pelo Big Bang não seria possível. Então tudo que é do macrocosmos é perfeitamente alinhado numa coisa semi-igual. E do microcosmos, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso cromossoma, é perfeitamente alinhado. Se você pegar, tem uma palestra muito boa no Brasil também, sobre design inteligente, e você começar a conceber sobre a célula humana, sobre o potencial de trabalho do ser humano, você vai ver que o corpo humano foi o maior tesouro que Deus nos deixou. Porque existe a possibilidade, mesmo que você tenha alguma deficiência, de você chegar no consenso da própria vida, da própria existência. Então é algo maravilhoso que Deus nos deixou, tá? E aonde que eu quero chegar sobre isso? Eu quero chegar em duas coisas. O Pedro Calabês, ele diz o seguinte, tá? Que o corpo humano, apesar de ser perfeito, apesar do neurônio ser algo surreal, a tendência do cérebro humano é a inércia, tá? É que nós ficamos acomodados. A tendência do corpo humano, tá, é não desperdiçar energia, é acumular energia. Como é que eu sei disso? Eu sei pelo meu próprio exemplo, sou gordinho mesmo. Só que eu quero que você entenda o seguinte: isso é a concepção física. Existe a concepção mental, porque o nosso corpo ele também quer economizar energia até na própria mente. Tá? Então o cérebro, ele, como o Pedro Calabês fala, ele roda em automático. Tá? E muitas coisas que você faz, você não tem consciência disso. Por exemplo, dirigir um carro, falar, respirar. Então o cérebro roda em automático. E é o seu dever, e aqui já sou eu falando, o seu dever espiritual de tomar as rédeas desse cérebro e começar a julgar a seu favor. Então você começar a desenvolver algo que melhore a si mesmo. Tá? Fazer escolhas certas da vida. E uma das coisas que ele fala é o seguinte: a tendência nossa, nossos seres humanos, a nossa tendência, tá, é o quê? O principal erro do ser humano é achar que sabe alguma coisa. E isso é uma lição que eu quero falar para você. Por exemplo, dentro da palestra do Pedro Calabês, ele fala o seguinte: aqui tem uma garrafa. Quando eu pego na garrafa, eu consigo sentir a garrafa? Eu consigo sentir a garrafa rodando? Eu consigo sentir a garrafa? Uma pergunta para você: você consegue... Pega um objeto na sua casa, você consegue sentir o objeto? Apertando, você consegue sentir o objeto? Não, você não consegue sentir o objeto. O que você sente é a pressão que é feita na sua mão, é o tato. O que você sente é a física interagindo com o seu corpo. Você sente uma série de sinais do seu corpo. Você não consegue sentir aquilo que não está devidamente ligado a você. E aqui entra uma conclusão que ele falou: é impossível você se colocar no lugar do próximo. Não tem como você conseguir entender o próximo. É devidamente impossível você se colocar no lugar do próximo. Se alguém estiver sofrendo,
é inconcebível o ser humano se colocar no lugar do próximo, porque o cérebro é treinado para você mesmo. Ele é, de certa forma, o cérebro ele é individual, ele não pensa de forma tão coletiva como todo mundo pensa. Então, simplesmente, você não consegue sentir o que o próximo sente. E aí nós temos a tendência a acreditar que nós sabemos o que o próximo sente. Nós sabemos como os nossos filhos sentem, nós sabemos como nossa esposa, nosso marido sente. Só que é impossível nós sabermos o que o próximo sente. Mas nós acreditamos que sabemos. E aqui é uma frase que o Pedro Calabres fala, que eu queria chegar no segundo consenso, e que Enéas Carneiro fala da mesma coisa. E Dr. Ribeiro, nas palestras que ele fala, eu já vi ele falando sobre isso também. Que é basicamente você assumir uma seguinte frase que ninguém quer falar hoje em dia. Eu não sei. Platão falava sobre isso, Sócrates falava sobre isso, Aristóteles falava sobre isso, Pitágoras falava sobre isso, os pensadores de sua época. Você tem Enéas, Dr. Ribeiro e Pedro Calabres, pessoas notórias, exemplares de conduta, exemplares em nossa vida. Não vou idolatrar homens, eu estou apenas referindo como pessoas dedicadas ao conhecimento. E pessoas assumindo uma seguinte frase que ninguém quer assumir: eu não sei. As pessoas não querem mais assumir que não sabe alguma coisa. Todo mundo quer dar pitaco na vida dos outros. Todo mundo quer chegar até você para falar do seu relacionamento. Você quer chegar na pessoa para falar da vida da pessoa. Todo mundo quer falar sobre o próximo. Todo mundo tem uma opinião formada. Quer ver só como todo mundo tem uma opinião formada? Olha só. O que é a vida após a morte? Você vai dizer 500 coisas. Eu vou dizer 500 coisas. Só que algum de nós já passou por outro mundo e voltou? Não. Então nós não sabemos o que é a vida após a morte. Você sabe como o Sol funciona, como a Lua funciona, como o universo funciona, como funciona o corpo humano? Nós não sabemos de nada. Quanto mais se estuda, mais você descobre que você não sabe de nada. Por isso a frase sei que nada sei. Porque quanto mais se estuda, menos você sabe. Então simplesmente acontece o seguinte, tá? Nós temos que admitir para nós mesmos que tem coisas na vida que nós não temos conhecimento. Não é errado você dizer eu não sei. Errado é você criar algo na sua cabeça acreditando que você sabe sobre alguma coisa e dar pitaco na vida dos outros. Então, por exemplo, inclusive você pode... O pessoal vai falar que é indireta para familiar, quem estiver assistindo esse vídeo, mas não é indireta, isso aqui é um conhecimento profundo, filosófico e científico, tá? Que é basicamente o seguinte: nós não sabemos como o ser humano se sente, o próximo, não tem como nós sabermos verdadeiramente o que a pessoa está sentindo, nós não temos como saber como é a situação que nós estamos vivendo, nós não temos controle sobre nós mesmos. É importante você assumir que você não sabe. Todo mundo, o que é a vida? Todo mundo tem um monte de teoria. O que é o que é Deus? A essência de Deus. Todo mundo tem um monte de teoria. É só você ver as brigas de religiões. Então, assim, todo mundo tem palpite, pitaco para dar na vida dos outros, assim, incontáveis vezes. Mas a verdade é que nós não sabemos. Isso que é importante. Você tem que reconhecer essa humildade dentro de você. Tem que ser humilde para reconhecer que você não sabe, tá? Então nós não sabemos. A verdade é que as pessoas não sabem sobre as coisas. E no momento que você começar a admitir que você não sabe sobre as coisas, esse é o primeiro passo para a sabedoria e conhecimento. Que aí você vai começar a ter pé no chão e tomar as decisões mais cabíveis. Enéas Carneiro falava o seguinte, tá? No Brasil todo mundo expõe a sua opinião. Ele fala, eu não exponho a minha opinião, eu não acho nada. Ou eu sei ou eu não sei. É importante você, se o cara que é um notório brasileiro fala sobre isso, o Pedro Calabres fala sobre isso também, então colocando uma frase depois você ler no e-book, e o Dr. Ribeiro fala sobre isso, você tem que reconhecer que você não sabe sobre certas coisas da vida. É importante para o seu autoconhecimento. Porque se você ficar achando que você é o dono da verdade, porque todo mundo hoje em dia virou profeta, todo mundo hoje em dia virou cientista, todo mundo hoje em dia virou filósofo, você tem que entender que você não sabe nada. Que nós não sabemos nada. Quando você começar a entender que você não sabe nada, que você não sabe como o próximo se sente, que você não sabe como o seu familiar se sente, você não sabe como
o seu filho, sua esposa se sente, quando você entender que você não sabe nada, esse é o primeiro passo da compreensão humana. Porque você não consegue se colocar no lugar do próximo, mas você pelo menos consegue compreender, de certa forma, o próximo. Dar o espaço que o próximo precisa. Você consegue ser mais humano. Então o primeiro passo é dizer e assumir que você nada sabe. Eu coloquei algumas frases para você, mas a última frase para mim é a que mais importa, tá? O seu cérebro é uma excelente ferramenta para entender o todo e a si mesmo. Se você usar o seu cérebro, o acesso que Deus lhe deu do corpo humano, sou eu falando, tá? Você consegue descobrir a essência da vida, o propósito da vida, o propósito sobre você ter existido. Eu falo porque eu encontrei o propósito em mim mesmo. Posso estar errado? Posso, mas eu encontrei o propósito em mim mesmo. Se você usar o seu cérebro com sabedoria, você consegue encontrar isso. Agora, se você negligenciar, começar a usar o seu cérebro para ver besterol na internet, porcariada, você está desperdiçando tempo e você está pegando o teu cérebro e deixando cada vez ele mais preguiçoso. E cada vez mais você está capando a sua capacidade de compreender o mundo, tá bom? Porque isso sim é uma das coisas mais importantes. Então esse PDF ele está disponível para você no Telegram gratuitamente, você pode baixar, você pode compartilhar no grupo de família. Eu fiz para te ajudar mesmo, tá? Quem quiser se tornar um dos meus alunos, tem links na descrição, tá? E eu espero muito que essa palestra, esse conteúdo possa ter agregado valor à sua vida, tá? Você vê que Deus criou o corpo numa perfeição incabível ao entendimento humano, e Deus nos resguarda o corpo e espera Ele que nós tomamos as melhores decisões. E o primeiro passo para tomar uma decisão boa e correta é admitir que você não tem conhecimento sobre alguma coisa e que exige a necessidade de você correr atrás por esforço próprio, simplificando, criando minimalismo e tentando entender as coisas em sua plenitude. Tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volto, espero que você tenha entendido. Forte abraço!